Meu amigo, meu irmão, minha amiga e meu amigo, muito, mas muito boa noite. Hoje é um sábado feliz, lindo e maravilhoso, porque nós estamos aqui direto de Las Vegas, com um pedaço de amigos maravilhosos e agora, como diz meu amigo Décio, mais uma ponte para a eternidade com Uberlândia, com nossa irmã Odete, Dan, linda e maravilhosa, mamãe da Carol desde pequena, né, Carol? Desde pequena que ela é sua mãe, não é isso? E ela é filha. E aí, acima de tudo, minha amiga Vera e meu amigo Luiz, essa figura maravilhosa, olha só o sorriso lindo. E eu quero dar, lógico, vamos começar pela jovem há mais tempo, boa noite, né? E jovem há mais tempo sou eu e a minha amiga Odete. Boa noite, minha amiga. Como é que vai você? Tá tudo bem? Boa noite, graças a Deus, Tavares, vai tudo muito bem. E é muito bom estar aqui com Ah, você. você não sabe a alegria que você está me dando também de participar. Que felicidade. Mais uma ponte que a gente constrói para a eternidade. Meu Sim. amigo, minha amiga Vera, meu amigo Luiz, tá tudo bom com vocês aí? Ou ainda tá 38 graus? Tá um pouquinho quente, mas tá bom. Tá parecendo assim aquele calor do secador de cabelo, apesar que é uma ironia falar que né, eu uso um secador de cabelo, mas parece a impressão que dá isso aí, aquele ar quente no rosto. Ah, Eu gostaria de diz ter a ali. praia que vocês têm aí, né? Não é, Ah, Tavares? maravilha. Mas é uma alegria Carol, minha amiga, estar aqui. diga, filha. Pode falar, querida. Pode dizer, Vera. Não, é uma alegria estar com você novamente Sim. aqui. Ah, maravilha. À Se tarde e vocês à aceitarem a noite. minha proposta, vão ficar toda semana com a gente. Só depende de você, pelo menos uma vez por mês. Carol, menina, tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Tavares? Amiga, eu já disse para sua mãe, quando eu falei com o Luiz e com Vera, eu fiquei 2000% melhor. Aí sua mãe, 3. Aí agora você, 4. Eu estou 4000% melhor. Eu estou falando, se eu não chegar no céu hoje, eu bato pelo menos na porta. Bondade sua, bondade sua. Muito obrigado, porque tudo começou aí com vocês, esse nosso trabalho fora do Brasil, conhecendo o movimento espírita fora do Brasil. Isso me deu um norte diferente em relação ao espiritismo. Você não sabe o favor que vocês me fizeram. A partir de vocês, eu tive uma nova visão do que é o espiritismo no planeta Terra e o trabalho hercúleo que vocês fazem. Ontem, nós fizemos um estudo com a Ionara, lá da Flórida, né, do Pompano Beach, e muito, muito bonito com o Luiz, o marido dela. E sexta-feira próxima, um momento para a gente de muita felicidade, a nossa irmã Jussara, presidente da Federação Espírita do Norte-Americano, estará aqui na nossa rádio fazendo um programa. Então, eu tenho que agradecer a vocês, não posso agradecer a mais ninguém que nos aceitar desde aquele primeiro dia. Então, é um preito de gratidão sempre. E eu quero agora deixar livre vocês para fazerem um programa. Eu sei que o tema é fantástico, lindo e maravilhoso, inclusive eu estou estudando, viu, para poder participar. Então, Luiz, qual foi o tema que você escolheu? Aí veja a prece, veja como é que você quer fazer todo o métier do programa, a gente vai aqui só lhe acompanhar. Eu acho que a gente começaria com a prece mesmo, né? Mas só de antemão é o capítulo 25 do Evangelho, Buscai e achareis. Agora, tirando eu agora, né? E agora vocês decidem quem que vai fazer a prece, tá bom? Quer fazer, Bruninho? Poderia ser a Odete, né, Odete? Odete? Eu posso fazer. Odete. Odete, vamos fazer o seguinte: traga a sua verba com a prece. Abre esse tapete para que a espiritualidade possa aqui navegar em mares tranquilos, ou como dizia um poeta amigo meu lá de Portugal, mares nunca dantes navegados. Então eu convido a todos a fechar os nossos olhos para nos sintonizar com os nossos espíritos amigos, o nosso espírito protetor. E também vamos imaginar
Jesus, com aquele sorriso lindo, a nos olhar e chegar bem próximos de nós, derramando sobre nós as suas bênçãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, de estudarmos a doutrina, de irmos ganhando conhecimento para a nossa reforma íntima, para o nosso adiantamento moral, para a nossa evolução. Pedimos que nos oriente, que nos dê sabedoria para o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo que iremos ver a seguir. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse capítulo 25, ele é bastante interessante do ponto de vista, assim, que nós estamos sempre, assim, nós temos ao nosso lado muita gente que torce a favor da gente e busca nos ajudar. E fica muito claro nesse capítulo. E esse que a gente selecionou agora, nós vamos ler o capítulo, os itens, né, de 1 a 5, e depois a gente vai poder discutir. Então, aquele ouvinte que tiver já o Evangelho nas mãos aí, vai poder ver que eu ajuda-te e o céu te ajudará. Antes disso, querido, vamos pedir para o Odete contar aquela história sobre o Evangelho. Eu acho que seria melhor depois, não? Depois? O que você acha, Odete? Nós estivemos discutindo a respeito da organização do Evangelho, e a Odete nos trouxe como que Kardec organizou o Evangelho, e é muito interessante. Eu acho que seria bom, né, Odete, começar por isso? Você poderia Tem razão, a Verinha tem razão. Opa, o microfone da Odete. O Pinga Fogo com Jorge Eliarrá, na segunda-feira, e ele falou de como o Kardec organizou o Evangelho, porque houve uma pergunta dizendo assim, por que o Kardec não seguiu a ordem das bem-aventuranças quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, então, o Eliarrá disse para nós que o Kardec organizou o Evangelho em 4 partes. A primeira parte vai falar dos princípios. E a primeira parte vai do primeiro capítulo até o capítulo 7. Aí depois, a segunda parte, ele vai tratar do eu e o próximo. Todos os capítulos que são desta segunda parte vai falar como que nós devemos nos comportar em relação ao nosso próximo. O que eu achei, assim, bem interessante, né? Porque eu, por exemplo, eu não tinha esse conhecimento. Aí ele vai falar que a terceira parte, que é do capítulo 16 ao 19, vai falar eu comigo mesmo. Então, todos os capítulos é uma reflexão para nós mesmos, né? Da nossa reforma íntima enquanto pessoas. A quarta parte é a partir do capítulo 20. Então, do capítulo 20 em diante, é para os espíritas. O Evangelho se refere para como nós, espíritas, devemos nos portar. É sobre a doutrina espírita especificamente. Então, eu achei essa explicação dele bem interessante. E aí teve uma outra pergunta, que eu também nunca tinha pensado nisso,
a pessoa perguntou por que numa das lives anteriores ele falou que a doutrina espírita não era biblista. Então, o que ele falou? Que ler o texto bíblico, por exemplo, ele falou que não vê sentido na casa espírita se pegar o texto bíblico e ler o texto do começo ao fim e se ater no texto bíblico. Porque ele falou que a Bíblia é um livro religioso, assim como tem tantos outros, né? Mas que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não veio com essa... Kardec, quando ele escreveu o Evangelho, não foi para justificar, eu até marquei aqui, o texto bíblico. Ele fez para mostrar que era muito parecido a doutrina espírita com que a moral era igual do Evangelho com a moral do Espiritismo. Ele quis fazer esta comparação, mas não para explicar a Bíblia, né? o Evangelho que está lá na Bíblia. Outra observação importante que ele fez, quando ela perguntou sobre as bem-aventuranças, por que ele não obedeceu à ordem, aí ele disse que nesta primeira parte, o capítulo 5, que fala bem-aventurados aflitos, que esse bem-aventurados aflitos não é a bem-aventurança. Ele não estava se referindo às bem-aventuranças. Ele estava se referindo ao entendimento, uma maneira, o capítulo é para explicar o porquê da dor, qual o objetivo da dor na visão espírita. Aí, lá na frente, é que ele vai falar, sim, das bem-aventuranças. Né? Aí ele obedece à ordem. Eu, por exemplo, não sabia disso. Né? Quando eu via também esse capítulo 5, bem-aventurados aflitos, eu achei que ele estava se referindo à bem-aventurança. Né? Mas ele deu essa explicação. Eu não sei se vocês conheciam isso, mas eu não conhecia, eu achei muito interessante. Aí, por isso que quando nós, na quinta-feira, né, Luiz, fomos fazer o Evangelho, que eu ia fazer, eu quis abrir o Evangelho mais para o fim, porque eu queria pegar uma leitura nessa parte do capítulo 20 para frente, que estava se referindo a nós espíritas. E aí saiu este capítulo 25, né, que nós achamos maravilhoso. É isso. Realmente, como a gente comentou, Kardec não dava ponto sem nó, né? Ele tinha um senso de organização muito, muito acima da média. E até nas obras a gente vê isso aí, né? Realmente. Bom, então... Ô, Luiz, Odete, seria isso aí que você falou, para o público, né, registrar do 1 ao 7 os princípios, do 8 ao 15 eu e o próximo, do 16 ao 19 eu comigo mesmo, do 20 ao 28 isso. Paranoide, né? Isso, né? Isso mesmo. Muito bem. Desculpa, Luiz, por favor. Não tem nada, não. Eu acho que nesse tempinho o pessoal já deve ter pego aí, né, o Evangelho. Então a gente vai ler aqui desde o que está no Evangelho e depois a explicação de Kardec segundo os Espíritos, né? Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Primeiro, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao seu filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Isso é o capítulo 7, né, versículo de 7 a 11 de Evangelho segundo Mateus, São Mateus.
Aí os espíritos fazem a explicação, quer dizer, o entendimento de Kardec, né? Segundo o que os espíritos passam para ele. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a essa: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Quase que já dá para parar aí para a gente comentar, né? Porque realmente, só que tem tanta coisa já. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura da sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos, quer dizer, as necessidades básicas, né? Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Isso também é bonito, porque a doutrina espírita ela se apoia também na ciência, né? Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito, após o alimento material. É preciso o alimento espiritual, após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo, num grande número. Como então a humanidade poderá progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Esse capítulo realmente ele engloba muita coisa, né? Aí já entra na reencarnação, né? As almas indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. Que lógica, né, da reencarnação. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras, delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Cada um é responsável, né? Por si próprio. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que formar senão o que se lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio de graça. E um e outro se dar o mérito do que não teriam feito. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que se deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sob teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te damos a força necessária,
se a quiseres empregar. E, finalmente, o último o ponto aqui, o item número 5, diz: sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a resistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e, como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis, então, serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras: procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Eu gostaria de falar uma coisinha, só para a gente depois se introduzir melhor no estudo desse capítulo. Quando nós estávamos no início, eu comecei a sentir uma alegria muito grande, né? Desde que a gente leu o título, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos dará, buscai e achareis, né? Aí eu percebi de onde vinha a minha alegria, porque tudo depende de nós, da nossa vontade de bater a porta, de buscar, né? Então, a nossa alegria, a nossa felicidade não depende do outro, depende somente de nós. Eu acho que isso é fantástico, isso nos envolve numa alegria muito grande, porque depender do outro, às vezes o outro, ele não tem condições de nos auxiliar, né? Ele não tem condições de dar para nós o que nós estamos necessitando no momento. Então, é nós que temos que ir, é nós que temos que bater a porta, né? E isso é fantástico, né? E depois a gente vai lá no item 4 e 5, que aí vamos deixar um pouquinho mais mais para frente, né? Porque é outro momento muito importante onde a gente estudando isso, nós vamos perceber que a alegria toma conta de nós. Esse capítulo, para mim, Buscai e Achareis, ele é um capítulo que conforta, é um capítulo que traz um bem-estar muito grande, eu acho. Vera, Oi? olha só, porque também é uma felicidade grande aí de você. Depois a gente vai passar para a Dona Odete e para a Carol, mas olha só que felicidade aí, ó. Você conhece a Dona Maria Margarida? Ah, Margarita Rigato. Ah, nossa, agora eu estou com vontade de chorar. Oh, Margarida! Oh, E Margarida! nós temos aqui Maria José Viana, aqui de Natal, mandando um abraço. Mari Neves, lá do Piauí, né? O André Luiz, o Feude de Belo Horizonte, a Márcia Libório, o nosso irmão Décio, lá de São Paulo, toda essa turma aí, ó, numa vibração assim, linda e maravilhosa, né? É por isso que você sentiu aí os fluidos. Realmente. Você gostaria de falar alguma coisa em relação a esse tema tão lindo e tão maravilhoso? Deixa eu só fazer uma intervenção. Luiz, cada vez que você ia lendo, eu ia dando umas paradas, eu digo, isso aí dá um seminário. Toda vez que você deu uma parada, você deu umas 4 ou 3 paradas, que eu digo, se parar aí, a gente faz um seminário nisso, se brincar de tão grandioso é o capítulo. E aí, Carol? Oi, agora sim. Esse capítulo, assim, uma das coisas que mais me chama a atenção nele, assim, com relação à reflexão, é esse movimento, né, que nós também precisamos fazer em direção àquilo que a gente deseja, né? Uma das coisas mais bonitas para mim do Espiritismo é
essa questão da gente se responsabilizar pela nossa vida, pelos nossos atos, mas pelo movimento da busca da melhoria de si, o movimento da busca de encontrar e ir ao encontro, né, de Jesus, porque enquanto ele fazia lá as suas curas, quando a gente vê nas mensagens, em momento algum era uma coisa passiva, né? Não, eu vou, não, vem aqui e faz um milagre para mim, eu não tenho que fazer a minha parte, porque senão a gente não cresce, não evolui. Então, essa parte do trabalho, essa parte nossa do movimento, em querer buscar algo melhor, a vida já nos impulsiona para isso, né? Só que a gente não pode paralisar pelo medo. E é uma coisa que eu vejo no nosso dia a dia hoje, muita gente paralisada, muita gente com medo de mudanças, com medo de se curar, com medo de se perdoar. Então, assim, essa questão da gente buscar essa solução, uma saída, uma resposta, também tem que nos trazer essa alegria, né? Igual a Verinha falou, porque é um movimento a vida, então pensando que amanhã vai ser melhor, que hoje eu não consigo, mas amanhã eu vou conseguir, e que se eu souber pedir com fé, se eu me manter com a cabeça erguida, olhando que não, vamos que é para frente que a gente anda, porque é esse movimento que Jesus nos pede, isso traz muita esperança, pelo menos para mim, assim, tá, hoje não deu, hoje está um pouquinho difícil, mas amanhã a gente vai conseguir, o que eu posso fazer para buscar essa resposta, onde que eu posso encontrar, se é através de um grupo, se é uma palavra amiga, se eu preciso buscar algum conhecimento que eu não tenho, em qualquer circunstância da vida. Então, para mim, esse movimento ele é muito bonito e ele traz essa esperança mesmo, sabe? Então, é isso que eu pego assim de mais bonito dessa passagem, sabe, Tavares, desse evangelho. Ok. Eu acho muito importante isso que você falou, Carol, porque assim, esse movimento de, né, primeiro eu saindo de mim para poder buscar, né? Eu acho que isso é fantástico. A doutrina espírita nos ensina que a primeira coisa é a nossa vontade, né? E nós temos que nos fortalecer essa nossa vontade para que a gente possa ir buscar, né? Aí sim, buscar os amigos, buscar uma forma de sair da situação em que nos encontramos nesses momentos em que nós não estamos bem, né? Eu acho que isso, para mim, é fantástico. Você se esforçar e dar o primeiro passo, sabe? Porque mesmo que o outro queira, talvez ele não nos alcance, né? Porque nós estamos fechados em nós mesmos. Mas a partir do momento que você se movimenta para se abrir, já a ajuda vem, né? Assim, imediatamente. E como nós temos isso como experiências nas próprias vidas nossas, né? Aqui no item 5, quando ele fala, né, que ela sempre vos será aberta. Pedi sinceramente com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com humildade, né? Que eu acho que a partir do momento em que nós estamos necessitados e nós nos abrirmos nesse movimento, nós já vamos estar mostrando a nossa humildade, né? E ele fala assim, como o anjo de Tobias vos servirão de guias, pedi bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Isso que é a beleza, né? Você se abre para o movimento e nunca será recusado a ajuda, a porta jamais estará fechada quando você vai buscar. Carol, Odete, Verinha, lembra-se na nossa reunião de evangelho, um dos integrantes, um amigo nosso, falou assim, o camelo, para beber água, ele tem que abaixar a cabeça, né? Então, foi aqueles ditos, né, populares que mostram bem, de uma forma bem simples, uma realidade. A gente precisa se humilhar, ou seja, precisa ser humilde, não se humilhar, mas vocês entenderam, né? Que precisa ser humilde para poder receber a dádiva, né? Aquele que está pedindo. Não é questão de se humilhar mesmo, é questão de ser humilde. Ser humilde, Odete.
Hein, Odete? Vamos. Você saiu, mas voltou. E aí, o que é que você acha desse capítulo que você tão bem trouxe para a gente, com aquela divisão linda e maravilhosa que eu anotei, viu? Eu acho que a imagem dela está congelada. Não, Você não está tá. nos ouvindo, Odete? Acho que não. Então, Verinha e Luiz e Carol, continua, que eu vou ver aqui com ela. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Tavares. Ela saiu. Isso aí, né? Ok. Então deve estar com um probleminha na internet dela. Deixa eu só fazer uma lidinha aqui para que eu queria que Luiz comentasse. Está lá no item 4. Diz assim: os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Eu até que Verinha disse assim: não, os espíritos, ele repete dois não, é um não na frente e outro atrás. Não, os espíritos não vieram isentar o homem da lei do trabalho, vem unicamente mostrar-lhe a meta, cumpre atingir. Isso é Então, muito profundo, sim, né? exatamente. Porque tira essa coisa que o plano espiritual vai fazer as coisas pela gente sem mérito nenhum, não. A gente não veio fazer isso, não. Por favor, poderiam comentar? Carol, você quer comentar ou comento? Posso ter. Eu sou Pode, um pode comentar. falador, eu sou falador, se me dá chance, aí eu monopolizo aí, né? Mas, Comentar. então, eu tenho aprendido, principalmente nos últimos tempos, que a nossa evolução depende única e exclusivamente de nós, como indivíduos. Nós não somos assim. Claro que a gente acaba interferindo na coletividade, em quem está ao lado da gente, mas depende da gente, né? Tem uma figura sempre que me vem à mente, né? Que é um personagem de desenho animado. Eu acho que a boa parte conhece, porque é brasileiro, né? É do Maurício de Souza. É aquele dinossauro Horácio, né? Então, aqueles bracinhos curtos, né? Ele tem as pernas longas e o bracinho curto. Então, dá a impressão que atrofiou porque ele não usou. Então, assim somos nós. Nós desenvolvemos, como a própria lição fala aqui, né? Nós desenvolvemos a inteligência buscando os recursos que a gente precisa, inicialmente para nossa preservação, né, as primeiras necessidades, e depois vai mais além disso. Tanto que chegamos onde nós chegamos, a arte, a tecnologia, né, tanta coisa que a gente vê aí, né, a locomoção, nossa, é riquíssimo, né? Agora, depois disso vem a moral. Então, essa lição ela traz justamente isso, esse fluxo, né? Esse caminho que nós fazemos na nossa evolução. E é muito, muito interessante. E nós temos ajuda, mas nós não recebemos a rapadura pronta, não. A gente tem que ir até, sabe, tem que plantar, colher, processar e depois sim consumir. Não é uma coisa que a gente tem que pensar que vai cair do céu. Nada cai do céu. E cada vez mais que a gente entende isso, quando nós temos a obrigação para conosco mesmos de progredir, de crescer, de evoluir, as coisas ficam um pouco mais claras. E além da gente, porque a gente progredindo, e eu estou falando moralmente, né? Os que estão à volta também vão, porque no final das contas é toda uma civilização, é toda uma humanidade que vai evoluir, e não um ou outro, tá? Porque enquanto todos não evoluírem, esse planeta vai continuar o planeta no estágio que se encontra, um pouquinho melhorado, um pouquinho piorado, mas vai ser isso. Agora, à medida que nós todos vamos com a ajuda mútua indo para frente, aí a gente vai ter sim a melhora geral, que é o que realmente nós estamos aqui para fazer, né? Não congelou, não. Eu parei de falar, tá, Tavares? Ah, muito bem. Odete, está nos ouvindo, querida? Hein, dona Odete? Dona Odete? Deve estar com problema lá na internet. Tá. Mas vamos lá, enquanto ela está falando. Só que. Não está dando para ouvir. Não está. Esse
final aí no item 5, para mim é assim. Vocês não estão me ouvindo? Odete, nós estamos ouvindo. Eu vou fazer o seguinte, Luiz, eu vou tirar todos nós, certo? A gente vai continuar ouvindo a Odete para ver se a gente saindo, a internet dela melhora e ela consegue falar, certo? Mas aí, Odete, pode ir falando que a gente está aqui lhe acompanhando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Está congelado. Você pode falar, quem está ali escutando, pode. E você disse que o último item, né? Aí você começou a sua fala por aí. Infelizmente, ele não está conseguindo, vocês não estão conseguindo escutar a nossa irmã. Então, vamos fazer o seguinte, Carol. Você gostaria de colocar mais alguma coisa em relação a esses tópicos do Ajuda que o Céu te ajudará? Eu acho que para. Sim. Então, eu acho assim, muito bacana, porque ali fica claro para nós que da nossa participação, como o Luiz falou, nada vem de mão beijada. E nós temos muito auxílio, nós temos muita proteção, nós temos muita ajuda. Mas muitas vezes a gente quer as coisas prontas na nossa mão. Então, tanto Deus não me ajuda. Mas cadê a nossa contribuição, né? A nossa parte? Congelou, realmente, Carol. Vamos ver só com você. E a gente vai ver se consegue dar um ganho aqui com Dona Odete. Enquanto isso, você termina a sua fala, por gentileza. Não, só para finalizar, eu acho que, pegando um gancho nisso, né, que o Luiz falou também, acho que a partir do momento que nós nos responsabilizamos também, né, nesse movimento, nessa procura, nessa melhoria, uma das coisas que acontece também, nós paramos de apontar o dedo para os outros, para a falha dos outros um pouco, porque nos reconhecemos também num processo, né, de crescimento e passamos a assumir as responsabilidades. Então, a gente para de culpar os familiares, o patrão, a sociedade, pelas coisas que nos acontecem que podem nos paralisar. E aí, nesse movimento de melhoria própria, a gente acaba também com as nossas ações, com as nossas atitudes, quando a gente também, nesse processo, eu estou entendendo o que está acontecendo comigo, então vou parar de reclamar, porque a responsabilidade é minha. Então, as nossas ações começam a mudar e a gente passa a ter comportamentos diferentes, e eu acho que isso é o que mais vale, né, do que a gente simplesmente falar, mas sim o exemplo que a gente dá na nossa vida, como sendo pessoas do bem, evoluindo, melhorando, fazendo a nossa reforma, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver realmente que aquilo que você fala, você aplica. Não, você não está simplesmente falando da boca para fora. Então, e acaba também
deixando tudo mais leve, né? A gente passa a ter mais compaixão com o outro, mais paciência com as outras pessoas, entendendo que cada um tem um processo. Então, é muito enriquecedor essa passagem, realmente traz bastante ensinamento, né, pra gente. E aí, meu amigo Luiz, o que é que você poderia trazer para nós de novo e de bom? Olha, quando a ajuda sempre existe. A Carol falou bem, a ajuda está aí, está presente. Está cheio de espírito querendo nos ajudar, nos auxiliar. Não vão resolver nossos problemas, mas vão nos dar recursos, mínima tranquilidade para que a gente possa resolver os problemas. Então, eu fico imaginando, fazendo uma comparação, que você sabe, né, Tavares, eu gosto muito de falar de uma maneira assim, o mais simples possível, que se eu entender, qualquer um entende, né? Então, a gente... eu fico imaginando assim uma pessoa num rio, um rio caudaloso assim tal, e a pessoa está se afogando e está indo, tá cheio de gente na margem do rio esticando a mão, tentando ajudar. Mas se a pessoa não levanta a mão para pedir ajuda, não sabe, ela não se esforça para isso, ela vai embora, vai mar adentro, né? Porque não vai dar recursos, ela não vai oferecer recursos para a sua própria ajuda. E o recurso é a busca, que é justamente o ajuda e o céu te ajudará. Buscar e achareis, bater a porta e ela se abrirá. Levanta o braço. Então a prece, sabe, aquele pedido sincero a Jesus, aos amigos espirituais, a Deus, nosso Pai, tem um valor tão grande. E quando a gente percebe que esse é um recurso que está tão à mão da gente, e tão, sabe, e é tão efetivo, funciona, a gente, olha, devia se utilizar mais disso, muito mais. Tem gente que sabe fazer bom uso disso. E, bom, tem uma pergunta aí no ar, vou aproveitar então. Temos uma pergunta. Amigo, é aqui o nosso Júnior de Parnamirim. Ele diz assim, Kardec não é um bom exemplo do trabalho dele, de Kardec, ajuda-te a ti mesmo, mas com a ajuda dos espíritos, que o céu te ajudará. Ele está perguntando se o nosso codificador não seria esse belíssimo exemplo Belíssimo do que nós estamos estudando hoje, né? Sabe que nós precisamos lembrar também, sabe, Tavares, que, Sim. como aqui no próprio item 4 ele fala, né? Esse exemplo de Kardec foi excelente, né? Ele se dedicou e ele não conhecia nada, e os espíritos foram trazendo, foram auxiliando para que ele intuitivamente fosse buscando mais coisas, né? Para chegar na verdade que ele chegou, para trazer para nós a verdade, né? E olha só, quem disse que Kardec não encontrou pedras no caminho, né? Como ele diz aqui, ó, caminha e acharás, mas encontrará pedras sob os seus passos. Olha e tire-as tu mesmo. E foi o que Kardec fez, né? Hoje, conhecendo a bibliografia de Kardec, nós vimos que ele e a Amélie, ele e a Amélie passaram por muitos problemas, né? Nisso também ele passa a ser um exemplo, os dois, né? E eles continuaram com pedras no caminho, né? E a força necessária para eles progredirem realmente chegou, né? E é por isso que nós temos aí essa riqueza para que a gente possa caminhar com mais força, com mais alegria, com conforto e tudo mais, né? Essa lição aqui, ela nos traz tanta coisa. Primeiro, ela traz alegria, que depende de nós, né? Ela nos traz também, eu acho, a lei de causa e efeito, né? Procura e acharás. Também está dentro da lei de ação e reação, né? Trabalha e produzirás. Desta maneira serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então, tem muita coisa. Aqui dentro tem reencarnação, né? Quando ele fala
da pré-existência da alma, que se não fosse isso, não daria para explicar a renovação da própria humanidade, né? Tem muita coisa bonita aqui. E o exemplo realmente que você deu de Kardec foi fantástico. E ele encaixa em tudo aqui. Hein, Carol? Tem quando a gente fala sobre sorte, né? A sorte não existe. A sorte é oportunidade bem aplicada, né? Né? Porque tem que estar preparado. Porque senão é azar, né? Fala, é mais uma decepção. Então, senão a gente até perde esse momento da sorte, né? Tem que estar atento. A gente tem que estar atento, né? Eu acho que uma das coisas também que nos faz ter esse sentimento de não, nossa, eu estou pedindo, mas Deus não está me ouvindo, né? Não estou tendo a resposta. Da gente ficar esperando que vai vir aquela mensagem clara, vai chegar o e-mail e vai falar, faça isso, ou então você vai ouvir claramente te dizendo, te dando a orientação a seguir. Na verdade, não é isso, porque senão não tem o processo do aprendizado, né, do crescimento. E quantas vezes a gente até mencionou, né, no Evangelho, pessoas chegam, nos mandam uma palestra, uma mensagem, chega um livro, um amigo que liga, a ajuda nós temos de inúmeras fontes, mas estamos nós com os olhos abertos para ver e os ouvidos atentos para ouvir, né? Acho que é tudo para nós de novo, né? E entra no ajuda-te e o céu te ajudará, né? Foi muito interessante realmente essa pergunta, porque para Kardec fazer o que ele fez, ele se preparou. Ele não foi assim, num dia ele acordou Kardec, né? Não, ele teve realmente todo um processo de aprendizado, de esforço, tudo para estar. Quando chegou a doutrina espírita, que ele foi responsável por arquitetar, fazer, organizar tudo, ele tinha preparo. Senão, seria mais um, que simplesmente passaria a fazer mesa girar e pronto, né? Como tantos outros fizeram. Será que Dona Odete está falando? Está podendo falar? Deixa eu ver aqui. Está nos ouvindo, minha amiga Odete? Hein, querida? Eu estou. Então maravilha. E aí, fala alguma Vocês coisa para a estão? gente, que está assim numa ansiosidade danada. O que é que você tem para trazer para a gente? Eu já caí tanto aqui. Eu já caí tanto aqui, Tavares. Você é um Mas bom não me exemplo, que machuquei. ajuda que o céu te ajudará. Olha, isso, bom A minha exemplo é internet você. está ruim. Verdade. Eu sou insistente, pelo menos, né? E nós adoramos essa sua insistência, linda e maravilhosa. Tem que ser assim, é um bom exemplo. É por isso que Dona Carol saiu desse jeito. Diz. Eu comecei a falar, mas eu não sei se vocês me ouviram. Não, ficou muito truncado. Se você pudesse repetir, iria agradecer demais. Então, o que eu estava dizendo é que nós temos muita ajuda e muita proteção divina, mas que às vezes a gente não se dá conta disso. E quando a gente faz os nossos pedidos, a gente quer receber na hora, no nosso tempo e do jeito que nós pedimos. E quando as coisas não acontecem do jeito que a gente pede, aí a gente fala assim: mas Deus não me escuta, né? Eu não recebo ajuda, eu estou sozinha. Quando, na verdade, nós somente precisamos fazer, como fala aí na leitura do Evangelho, fazer a nossa parte, para que a gente possa ter ajuda. Nós pedimos ajuda, nós temos sim, mas nós temos que fazer a nossa parte. E sempre que a gente olha nas passagens que Jesus ajudou as pessoas, fez cura, fez seus milagres, ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Né? Mesmo ele sabendo o que a pessoa queria, mas ele perguntava. Quer dizer, então nós temos que pedir.
realmente, nós, como o Luiz falou, né? Nós temos que sair do nosso orgulho, nós temos que pedir. Se eu estou com algumas dificuldades, eu tenho que pedir, porque nós temos amparo. Então, até na nossa reforma íntima, nas coisas assim mais difíceis, combater o nosso orgulho, os ciúmes, a inveja, a vaidade, que às vezes nós por si só não conseguimos, a gente tem que pedir, né? Pedir aos espíritos amigos, pedir ao nosso espírito protetor, pedir que nos ajudem naquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. E nós temos essa ajuda. Deus vai colocando os anjos à nossa volta, né? Que são pessoas, é uma palavra amiga que você recebe, é uma mensagem que você lê. De repente, você recebe um vídeo de alguém, um áudio de alguém que traz a resposta exatamente que você queria. Então, nós temos muita ajuda e proteção, mas a gente tem que saber pedir e saber ouvir a resposta. É verdade. Seu Luiz, eu acho que foi a voz da sabedoria. Eu posso estar equivocado, né? Mas eu senti algo no ar. Olha, eu tenho que confessar que eu faço leitura labial, né? Então eu escutei alguma coisa que ela falou naquela hora, então eu falei alguma... Então tudo que eu falei de bom era até ela falando daquele jeito, sem som, tá bom? Então, Eu já vi médio de todo tipo. Agora, médio de leitura labial é o primeiro médio que eu estou vendo. Nossa, está gravado, viu? Mas, tem uma pergunta aqui de uma outra pessoa, bastante interessante, e eu não tinha tentado para esse, e eu quero compartilhar, e realmente é uma curiosidade muito grande. Ele pergunta assim, nessa lição, estão reunidos quase todos os tópicos do terceiro livro, do Livro dos Espíritos, que é das leis morais, né? É verdade. Mas Sérgio de Pium. Como é que é o nome dele? Sérgio, né? Sérgio de Pium. O Sérgio tem razão, porque Kardec, ele realmente... tanto que tem... Aqui, por exemplo, no item 4, ele manda a gente voltar para o Livro dos Médiuns, né? Então, é um exemplo. Mas aqui ele fala num outro capítulo que tem que ver também. Então, ou seja, Kardec amarra as coisas, né? Ele dá... ele era um pedagogo. Tem hora que é como se ele repetisse, mas não é bem repetir. Assim, é a confirmação do que ele está falando naquele contexto. Então é interessante isso mesmo, é uma observação interessante. Ele que deve ser estudioso, né, do Livro dos Espíritos, viu essa ligação entre um e outro. Então, realmente, a gente vai vendo as coisas. Bom, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, ele está dividido em 4 livros, e cada um deles depois é desdobrado, né? Então, o Livro dos Espíritos tem um capítulo do livro primeiro, tem o livro segundo, o livro terceiro e o livro quarto. Então, ali a gente encontra, nas leis morais e tal, é o Evangelho, né? Aí você pega a Gênese, você encontra lá, né? Você encontra também o céu e o inferno, né? E, finalmente, o Livro dos Médiuns. Então, os 4 livros que ele fez depois é um desdobramento do Livro dos Espíritos. Então, essa derivação, essa ramificação, né, que Kardec faz, depois, é baseado tudo no Livro dos Espíritos. Então, o primeiro livro é o Livro dos Espíritos, depois vem o resto para reforçar, para explicar, para realmente tornar mais... Assim, ele era um pedagogo, né? Então, para ensinar mesmo, para que a gente pudesse entender. Ele tem toda a razão, tá tudo ali, assim, né? Tá tudo interligado. Ô Luiz, Carol e Odete, eu estava fazendo aqui uma pesquisa, o que ele manda a gente ler no Livro dos Médiuns é o item 291 das perguntas que se pode fazer aos espíritos sobre interesses morais e materiais. E no Evangelho é o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o item 17. E eu gostei muito que fiz uma observação aqui, você mandou para mim que daqui a pouco vocês vão iniciar um estudo, não é isso, dona Carol? Aí, e a observação que eu fiz, olha só, é assim, só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai
e por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta, que é algo mais ou menos sobre o tema que daqui a pouco vocês vão estudar aí no grupo, não é isso? Que, como não existe coincidência, tudo estava preparado, não é isso, dona Carol? Poderíamos convidar o Tavares para fazer um pouco a aula, né, Carol? Isso que foi falado, como é que você pode repetir o que você acabou de falar, Tavares? No livro dos médios, está lá na pergunta que se pode fazer aos espíritos, e o item 291 é das perguntas sobre interesses materiais e espirituais. Aquilo que a gente deve perguntar ou não. Depois tem até, se você me deixar aqui, eu tenho um exemplo muito claro. Teve uma senhora aqui em Natal, que ela ficou na fila, isso nos anos 80, para falar com o Divaldo, para perguntar a Divaldo qual era a cor do quarto que ela devia pintar. Olha só, então, tudo para as pessoas. E no item, o capítulo 4, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é reencarnação e ressurreição, o item 17, é um grifo meu. Aí diz assim, só ela, a reencarnação, pode dizer, né, de onde o homem vem, para onde o homem vai e por que está na Terra. E justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças da vida que a vida apresenta, né? Então, você tem uma ideia de como é que o pedagogo conseguia fazer todas essas ligações. E o negócio, a gente descobrir isso, porque cada vez que a gente lê, meu amigo, a gente descobre um pouquinho a mais, não é isso, dona Vera? Nossa, é incrível mesmo, né? E até essa semana que passou, nós estivemos conversando, né? Ele estava conosco, o Paulo Henrique de Figueiredo, né? E aí eu disse a ele, que fantástico, né? Ele trazendo para nós, e tantos médicos agora trazendo a parte científica para nós, esclarecendo melhor a parte científica da doutrina, né? E eu falei para ele que eu estava muito feliz, sabe por quê? Porque na época em que nós dois começamos a estudar a doutrina, um bom tempo atrás, a diferença daquele tempo a hoje é que a ciência vem aprovando e vem provando a doutrina dos espíritos, tudo que a doutrina disse, né? E esses jovens, essas pessoas que estão agora conhecendo a doutrina espírita, já vão ter o embasamento da ciência, né? A lógica da ciência explicando tudo isso, inclusive do próprio Evangelho, né? Eu acho isso fantástico, sabe? A doutrina dos Espíritos, ela nos engrandece tanto, ela nos faz tão melhores a cada dia, conforme nós vamos estudando, e é incrível que cada vez que você estuda a mesma coisa até, você descobre coisas novas. Isso é uma coisa fantástica para as nossas vidas, né? Você vai reciclando, você vai se transformando, você vai mudando de opinião e crescendo, que é isso o objetivo da nossa vinda aqui, né? E como nós temos que agradecer a Kardec e aos amigos espirituais que ajudaram Kardec, porque é uma forma de nós darmos passos mais largos para a nossa evolução. Gente, se todo mundo conhecesse, estudasse profundamente, se todo mundo tivesse em mãos esse conhecimento, com certeza nós não precisaríamos estar passando por tantas dificuldades que nós estamos vivendo nesse momento, né? Nós passaríamos com conhecimento de causa as dificuldades, porque, como ele acabou de dizer aqui, nós lemos, né? Nós vamos encontrar pedras no caminho, mas é o conhecimento que vai fazer com que a gente
tire as pedras do caminho, né? Assim, com conhecimento, não é simplesmente tirar e jogar fora, né? É ir se transformando, é ir nos ajudando e ajudando o outro que tem pedras no caminho, né? E, olha, esse conhecimento que a doutrina nos trouxe, principalmente o Evangelho também, que nos ensina a ser melhores, isso faz com que a nossa vida se torne, não vai nos isentar dos problemas, mas ela vai fazer com que a gente passe pelos problemas com mais facilidade, né? E como a gente, com esse conhecimento, temos a capacidade de auxiliar melhor os nossos semelhantes, os nossos irmãos. Olha, a partir do momento que nós conhecemos a doutrina espírita, as coisas se tornaram mais fáceis. Mais fáceis no sentido que eu já disse, né? Os problemas vieram porque nós trazemos uma certa, como é que eu poderia dizer? De acordo com a lei de Deus, nós temos alguns débitos. Nós não conhecíamos nada disso antes. E nós não agíamos tão corretamente ou procurávamos agir dentro do bem, né, que o Evangelho vem nos pedindo. Nós não conhecíamos. Mas se conhecêssemos antes, nós não estaríamos nem tendo essas pedras no caminho hoje, né? Então, é maravilhoso ter esse conhecimento nas nossas mãos e que ele possa adentrar no nosso coração, que ele possa adentrar as nossas mentes, para que ele seja realmente um guia para a nossa vida. E ao tirarmos as pedras do caminho, que nós tenhamos consciência, né, de como tirar essas pedras. Não é simplesmente jogando as pedras do lado, porque elas voltarão, com toda certeza, né? Vamos nos lapidando, né, para que a gente possa fazer brilhar esse diamante que somos quando fomos criados por Deus, nosso Pai. Eu acho que a doutrina do Espírito, ela nos ajuda a nos lapidar para que façamos brilhar a luz que Jesus disse que nós temos. Que belo. Tem uma pergunta aqui, Vera, Odete e Carol, mas você falou um negócio aqui, me suscitou uma pergunta linda. E eu queria começar com Odete. O problema veio, Odete, ele vem. Mas qual foi o grande diferencial? Aí vou a Odete, a Carol, terminamos com a Vera e com o Luiz, se possível. Qual foi o grande diferencial desse problema que chegou com o conhecimento espírita que você tinha acumulado, com as horas de trabalho que você tinha dedicado ao outro? Qual foi a grande diferença que esse problema chegou e você conseguiu? Ela foi embora. Então, Carol, e aí? O problema, ele chegou. E o que é que o Espiritismo lhe ajudou a encarar de frente, vencer sem mágoas, normalmente esses problemas que sempre estão chegando para nós? A mulher mais insistente da face da Terra, ela está voltando aqui. Mas fala aí para mim, Carol, por favor. Deixa eu... Pode falar. Pronto. Tá. Eu acho que é a questão da calma mesmo, que a doutrina espírita me traz, para poder entender que, olha, se estamos passando por isso, vamos ter que entender aqui o aprendizado, organizar a rota, o que você está fazendo que não está legal, que está atraindo, qual é a vibração, qual é o pensamento, qual é o sentimento, o que não está deixando encontrar paz, porque eu acho que quando a gente tem paz e tranquilidade para viver, mesmo diante dos problemas, a gente consegue encontrar a solução muito mais rápido e não ficar se afundando em lamentações. Então, acho que para mim, enfrentar os problemas da vida, qualquer que seja, do tamanho que venha, é entender que tudo tem um propósito e ter calma. Muita calma, porque não estou passando por isso à toa de graça, porque a gente entende que não existe um Deus punitivo, mas sim um pai que educa. Se eu estou passando pelo problema, eu preciso aprender com ele. Então, para mim, assim, isso foi
a coisa principal. Maravilha. Odete, e aí, quando o problema chegou, você olhou para o Espiritismo e disse assim, é mais fácil de encarar. Você teria alguma coisa que pudesse falar para a gente, querida? Se eu entendi direito, Tavares, o que você falou, porque a minha internet caiu aqui, mas o bem que a doutrina espírita, que não há vítimas no plano de Deus. Lindo. E que, sobre a eternidade, que nós somos espíritos imortais, sobre a reencarnação. Isso tudo traz um novo sentido quando a gente conhece. E me fez a entender que nós não devemos julgar ninguém, porque nós não sabemos nem do nosso passado, passado de outras vidas, nem das pessoas que convivem conosco, ou que a gente conhece, que às vezes a gente julga, que a pessoa é isso, é aquilo, mas a gente não sabe o que aquela pessoa, o que aquele espírito já passou. Então, a doutrina espírita, quando eu conheci, foi a mesma coisa que tirar um tapa-visão assim, que eu tinha, sabe? Tudo me esclareceu. E hoje eu consigo ter essa segurança, essa clareza de que nós somos muito abençoados, que nós temos toda a proteção, que não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Né? A doutrina espírita vai nos dando essa compreensão da vida e vai nos trazendo calma, vai nos trazendo compreensão, vai nos trazendo aceitação. Então, é maravilhoso. E aí, seu Luiz, o que é que o senhor e Dona Vera têm para me falar? Olha, eu acho que de forma meio que homogênea, padrão, né? Nós, espíritas, quando bem entendemos a doutrina, é mais ou menos nessa linha que a Carol e depois a Odete falaram, né? E aí eu vou voltar um pouco no tempo, um bom tempo atrás, a primeira vez que eu entrei numa casa espírita, e era um estudo do Evangelho. E o estudo era justamente aquele do jugo leve, né? Então, se você me permite, até eu vou ler aqui. Jesus, né, através de São Mateus escreve, diz, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu posso confessar para vocês que, apesar da minha origem católica, eu não conhecia Jesus. Aliás, eu acho que poucos conhecem Jesus quando não se pensa nele como esse irmão maior que a doutrina nos ensina, né? Mais tarde, Kardec fala, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que Cristo veio ensinar aos homens. Então, a doutrina para mim é isso aí. Já de cara eu aprendi a lição, claro que eu fui compreender bem depois, porque aquilo para mim era bonito só, mas não tinha aquela profundidade que a gente vai com o tempo amadurecendo, né? Graças a Deus a gente vai, também vem os anos que vão trazendo a gente, né, a razão. Então aí eu fui entendendo com o tempo que é isso. E você acabou de falar, um pouquinho antes você falou a respeito da injustiça aparente.
Então, quando a doutrina entra na vida da gente, ou a gente na doutrina, a gente percebe que não tem uma injustiça. Está tudo assim, tudo tem uma razão de ser. Né? A Odete falou bem a respeito disso também, né? Que não tem nada de graça aí que está assim, né? Então, esse sofrimento não é acidental, ele tem uma razão de ser. E nós podemos ter a certeza de uma coisa: a gente aprende muito mais na dor do que em tempos de, né? Aqueles tempos de calmaria e tudo. Eu lembro de um amigo espiritual que me falou, eu estava eu estava no mais baixo que, assim, barriga de cobra, né, como dizem assim, lá embaixo, desempregado, com problema de saúde, mas tinha tanta coisa acontecendo, mas eu tinha minha família, né, que isso nunca, né, me acompanha todo o tempo. Aí um amigo espiritual falou uma coisa que me serviu de lição até hoje, e de vez em quando eu repito para alguém que está na situação que eu estava, né? Ele falou assim, tá difícil, né, meu filho? E eu só fazendo assim com a cabeça, que nem tinha força para falar, né? Ele falou, sabe, eu vou te dizer uma coisa, o bom marinheiro a gente reconhece nas águas tumultuosas, porque em calmaria todo mundo é bom marinheiro. Eu nunca mais me esqueci disso. Então, a doutrina espírita, através dos estudos, através da prática assim, de espíritos falando diretamente, eu aprendi muito, e aprendi a ter confiança, essa fé no futuro, né? que essa lição, né, do jugo leve fala. Realmente a gente não pode, no meio dessa pandemia, a Carol sabe bem, né, a gente sempre comenta disso, ela também já foi, digamos assim, contagiada por esse problema que eu tenho, né? Eu sofro de excesso de otimismo, né? Otimismo crônico. Então, eu penso assim, poxa, tem uma razão de ser. E eu tenho que usar todos os meus recursos, a inteligência, a paciência, o que seja, né? O entendimento, para poder realmente absorver tudo isso e tirar o melhor proveito possível. Então, a doutrina espírita, para mim, é isso, essa fé no futuro, é conhecer Jesus e o que ele falou, tudo está no lugar certinho e a gente vai aprendendo. Como disse a Verinha, a ciência vai explicar Jesus, o que ele falava, o que ele fazia, né? O que é parábola por agora, amanhã vai ser um enunciado científico, com toda certeza, muito bem explicado. Então, é isso para mim. Eu acho, Tavares, que a gente está passando do tempo aí um pouquinho, né? Mas eu queria... Nem preocupe. Não, querido. Lembra que depois nós temos uma aula aqui, né? Mas é gostoso estar aqui com vocês e tal. Principalmente sabendo que tem amigos aí, né? Que a gente tem tanta saudade. Mas, olha, só lembrando que no próprio capítulo 6 do Evangelho, no item 3, né, nós vamos lembrar a fala de Jesus, que diz o seguinte: é interessante como nós chegamos a esse ponto, né? Saímos lá do capítulo 25, né? Buscar e achareis, viemos para o sexto, né? Falando sobre o que a doutrina espírita faz o Evangelho, né? Fomos ao 4, né? Exatamente. E aí a gente lembra aqui, né, de Jesus nos falando: se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. E é isso que nós estamos falando, sobre o Consolador prometido por Jesus, né? E o que nós falamos até agora, nesse final, né, foi desse consolo que Jesus, que a doutrina nos trouxe, né? E nós falamos desde o começo do estudo do Evangelho, o quanto nos sentimos felizes, né? Porque bastava, como aí a Carol complementou, né? Dizendo que depende do nosso movimento, né? Batei para obter, né? Buscai para achar, né? E nós aí falamos tantas coisas, mas o mais importante é que a gente não esqueça jamais, né? Que é o final daquilo que nós estamos falando agora, desse Consolador bendito, né? Que nós vamos
Nós temos aí um meio de buscar a consolação, nós temos aí um meio de buscar dissolver as dificuldades através, como nos ensina Jesus, amando e trabalhando, né? E é necessário que a gente possa estudar para que a gente possa conhecer esse Consolador. E aí, trazendo ele para o nosso coração, nós vamos trazendo Jesus de uma forma amiga, de uma forma, de uma irmandade que está do nosso lado sempre. Ele não está longe de nós, ele está do nosso lado. A cada problema que tivermos, basta apenas nos lembrarmos e bater a porta dele, né? E essa porta se abrirá. Abra o Evangelho e virá a lição de que nós estamos necessitando no momento, para que a gente angarie forças, para que a gente angarie esperanças novas, para que a gente angarie uma forma de mudar as vibrações que nos cercam, mudar os pensamentos, para que a gente possa seguir em frente, porque nós não podemos desistir jamais. Às vezes a gente encontra pedras enormes nos nossos caminhos. Essas pedras estão dentro de nós, com toda certeza, né? É aquilo que a gente tem que transformar, é aquilo que a gente tem que tirar, às vezes arrancar, e as raízes dessa pedra às vezes está tão profunda que fica muito difícil, né? Então vamos buscar no Evangelho esse apoio. Busca e acharás, né? Era isso que eu queria te dizer. E agradecer essa oportunidade que você está nos dando de estar estudando em conjunto novamente, para que a gente possa refletir profundamente sobre o Evangelho de Jesus, que tanto nos faz bem. Muito obrigada, Tavares. Em meu nome mesmo, um agradecimento imenso por você, por esta oportunidade. Nós é que agradecemos a vocês. Vamos fazer um finalmente aqui, como diz o outro. Mas nós temos aqui uma pergunta, eu queria que vocês respondessem rapidamente. É bem interessante. Olha só, em todas as partes do Espiritismo existe essa ligação tão fraterna da ciência com a religião, o Espiritismo. Que coisa bela, né? Agora, por que isso ocorre? A Júlia Dai Rocas pergunta. Por que existe a ligação entre ciência e religião? Se me permite, Pois não. O que me fez aceitar a doutrina espírita como algo realmente lógico, coerente, foi o aspecto científico da religião, da doutrina. Por quê? Porque, para mim, as perguntas, aquelas mais, profundas, elas não eram explicadas. E quando eu percebi que nessa doutrina era possível a religião e a ciência caminharem juntas, aí eu fiquei, aí eu absorvi. Ficou enamorado. Sim, porque a minha lógica, e eu sou bastante cartesiano, assim, para mim 1 mais 1 tem que dar 2, sempre, né? Não tem jeito. Então tem que ter uma lógica, uma coerência, uma explicação. E a doutrina espírita tinha as explicações para mim, né? E outra, tem muitas explicações que eu não entendi ainda. E eu estou buscando esse entendimento. Então, não tem como separar uma coisa da outra. E eu vejo que eu vejo assim a doutrina espírita que é uma banquetinha assim de 3 pernas, né? Então você tem uma perninha que é a ciência, outra perninha a filosofia, e outra perninha o aspecto moral, o religioso, que é o cristianismo, né? A moral de Jesus, que está ali, as 3 perninhas. Tira uma para ver se vai ficar em pé essa banquetinha. Okay. Qualquer uma que tira, ela cai. Então, nós precisamos desses 3 pilares para suportar um conhecimento, uma doutrina que é riquíssima. Então, tem que estar realmente tudo assim em harmonia. Então, essa é o que eu poderia dizer a respeito da pergunta da Júlia, né?
Eu ficaria aqui até amanhã, mas eu sei como vocês têm um compromisso, aí tem que correr agora. Carol, minha amiga, como é que eu posso agradecer a você, a não ser pedindo que você faça as suas considerações finais? E você me trouxe para conhecer sua mãe, obrigado demais da conta. Imagina, a gente agradece a oportunidade, Tavares. E a minha mãe foi através dela, né, que eu entrei no Espiritismo, então uma grande honra tê-la como minha mãe, né? Minha mãe, minha companheira nessa jornada, e estamos juntos, e a gente agradece a oportunidade. Muito bem, dona Odete. E eu não esqueci a sua fala linda do sorriso do mestre, viu? Na sua prece, está aqui ainda marcado. Muito obrigado, minha amiga, pela sua maravilhosa participação e insistência. Continue assim. Obrigada a vocês, viu, pelo convite. Gostei muito. Maravilha. Luiz, meu amigo, e Vera, e aí, como é que eu vou ficar? Mais um débito, tem que pagar na próxima encarnação, porque fiquei mais uma vez um débito com vocês. Mas é um débito gostoso, vou pagar em suaves prestações, se preocupe não. Continue sendo nosso amigo, viu? Isso. Tavares, Então pronto, tá bom, já me sinto... Você não nos deve nada, muito pelo contrário, nós é que temos que agradecer, né, querido? Essa oportunidade que você está nos dando, mesmo porque, Tavares, nós aprendemos muito nesse momento, porque eu, particularmente, não sei tudo, não, né? E eu sei até que tem pessoas aí nos ouvindo que sabem muito mais, viu? Pode falar com a Margarida lá que você vai... Conversa um pouquinho com ela. Aí você Nem vai se preocupe. Me passa o telefone dela para você não liga daqui a 5 minutos, é só terminar o programa. Mas você fala. Se ela autorizar, eu mando já, viu? Então pronto. Olha, ela está sempre com os Osmar, viu? Pode Osmar conhece, mas a gente pode... Pronto. Mas eu quero agradecer não só a vocês, como também o nosso irmão Décio, lá de São Paulo, a nossa irmã Márcia Libório, Lobo, melhor dizendo, desculpa, o Fueu de Quintal de Minas Gerais, o André Luiz, né, a Mari Neves, do Piauí, né, a nossa irmã Viana, Marizé Viana, aqui do Rio Grande do Norte, e a nossa Maria Margarida, né? Me passa o telefone que a gente faz um programa, 1, 2, e chegou a Camila Rabelo, né? Muito obrigado, todas essas pessoas estavam aí, e outras com certeza na vibração, nosso irmão Edson Barbosa também lá de São Paulo, queremos agradecer a todos. E eu queria pedir que vocês fizessem a prece. Um anjo guardião, como nossa irmã Odete falou, um anjo protetor, diz assim, essa prece é para a Dona Vera. Okay. Antes dela falar, eu só queria fazer um pedido para você. Na verdade, é um desejo para todos que estão ouvindo aí, que estão ligados a algum pai, seja o companheiro, seja o próprio pai, o filho que também é pai, essa dádiva, né, que é ser chamado de pai. Eu tenho muito orgulho disso, e acabei sendo chamado até de avô, né, que também é um orgulho duplo. Eu queria desejar do fundo do coração um feliz Dia dos Pais a todos que estejam ou não aí nos ouvindo, né? E que Jesus abençoe essa tarefa tão iluminada que é de ter alguém sob a tutela e que chama a gente por pai. Só fica melhor depois que chama a gente de vovô. Aí, amigo, é fundamental, é emocional. Ô Luiz, eu só quero pedir, antes de colocar aqui, uma autorização a você. Porque eu sei que daqui, às 21 horas daqui, 17 horas aí de Las Vegas, vocês vão começar um estudo. Vocês querem que eu faça aqui a divulgação desse estudo ou vocês já estão com a sala totalmente cheia? A Carol tem a responsabilidade desse estudo, ela pode dizer melhor do que eu. Deixa eu só... Como é que está a sala lá? Está toda preenchida? Não, podem entrar. Tem o link do Zoom, né, Tavares, para participar. É esse aí, não é isso, Carol? Isso. Então, dá uma lidinha aí. Esse aí. Esse Pronto. mesmo. Então, hoje, às 17 horas, 21 horas de Brasília, o estudo, né, Noções Básicas da Doutrina Espírita. O link é esse aí, a sala do Zoom, né? Então, é só ir participar daqui a pouquinho, que a gente também vai estar com vocês daqui a pouquinho, certo? Então,
E é o estudo das duas casas espíritas de Las Vegas, né? São as duas casas que vão participar, a Las Vegas e o Kardec, né? Então, vamos participar. Quem está fazendo o estudo hoje é você, Carol? Você é a comandante-chefe? Não, a Suelen hoje. A Sueli. Então, maravilha. Então, pronto. Minha amiga Vera, nos brinde com a sua prece. Sim. É com muita alegria que nós vamos novamente fechar os nossos olhos para poder sentir melhor o ambiente que nos cerca, porque nós sabemos que quando estamos reunidos em nome de Jesus, Ele estará conosco. Mas só nós conseguimos senti-lo quando nós calamos um pouco dentro de nós a ansiedade, as preocupações, e tantas coisas que não nos fazem sentir Jesus ao nosso lado, sabendo que Ele está conosco sempre, sempre e sempre. Basta calarmos o nosso eu para podermos senti-lo. E assim, nessa alegria imensa que sentimos desde o início do nosso programa de hoje, desse estudo maravilhoso do Evangelho, porque é sempre maravilhoso estarmos estudando as lições do Mestre, porque essas lições nos fazem melhores. Assim vamos sentir Jesus acalentando os nossos corações, pondo a mão sobre as nossas cabeças e trazendo-nos o necessário para o nosso equilíbrio, tanto físico quanto o nosso emocional. Nesses tempos difíceis, querido Mestre Jesus, estenda suas mãos boníssimas, não somente sobre nós, mas sobre toda a humanidade tão carente. Abençoa, Senhor, aqueles que passam por problemas tão sérios, aqueles que estão realmente isolados, necessitados de apoio, Senhor, que nem o remédio tem para que as suas dores possam se ir. Abençoa, Senhor, e ampare todos os necessitados do nosso mundo. Aqueles que estão em nossas mentes, nossos amigos, nossos parentes, aqueles nossos vizinhos que muitas vezes nem conhecemos. Aqui, neste país onde nos encontramos, é muito difícil falar com eles, mas nós te pedimos as bênçãos por cada um deles, Mestre querido. E onde estivermos com a possibilidade de olhar para os nossos vizinhos, que possamos fazê-lo em teu nome bendito. Que possamos estender as mãos, mesmo se for somente para dizer, Mestre querido, que de nossas mãos saia aquilo que esse vizinho, esse amigo, este que passa na rua, os transeuntes, possam receber, não de nós, Senhor, mas de Ti, querido amigo Jesus. Abençoe a todos, Mestre. Somos tão necessitados ainda da Sua mão a nos guiar. E te pedimos ainda, Senhor Jesus, que a nossa vontade de aprender seja maior do que nós próprios, bem maior, Senhor, para que possamos aprender melhor as tuas lições e vivenciá-las corretamente. Que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha aí, muito obrigado a todos vocês. Dona Odete, ó, a árvore é boa, os frutos são bons, Carol e Camila. Eu já sei que a senhora é uma árvore boa, viu? Obrigada. Muito obrigado, meu amigo Luiz. Um beijo no coração. Odete, um beijo também no seu coração. Carol, daqui a pouco a gente se encontra. Odete, tchau, tchau. Daqui a pouco a gente está se vendo de novo. E a todos vocês da audiência, muito obrigado a todos. A paz do Cristo esteja no coração de vocês. Muito obrigado. A sua também, Tavares.